Tem um texto em Judas, versículo 3, que diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente. Legal. Ao contrário, né? Obrigado. A batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os santos aqui somos nós, não é o adversário do Palmeiras, não. O ponto básico é que eu não sei se a reforma continua ou se nós estamos retomando a reforma. Porque quando eu olho para a situação que nós estamos enfrentando, fica uma coisa difícil de saber. Se nós estamos continuando a reforma ou se nós estamos retomando a reforma. Porque a impressão que eu tenho é que a fé que uma vez foi entregue aos santos, poucos de nós ainda sabem o que é. Porque a fé que nós chamamos cristã virou uma religião com um montão de tarefas como qualquer religião, em primeiro lugar. Isso é uma coisa sutil. Acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar. A fé cristã não é uma fé de tarefas. E é preciso retomar a reforma nessa perspectiva. A fé cristã não é uma fé de tarefas. É uma fé de poder. Plastificando. Imagina o sujeito que tem a sua religião. Aí ele vai para o líder religioso e diz assim: eu não estou bem. Aí o líder diz: também você não vem aqui para participar das meditações, para repetir os mantras, claro que você não está bem. Aí ele muda de religião. Ele vai para uma outra e um dia chega para o líder e diz: eu não estou bem. O cara diz: bom, também você não traz os incensos aqui para os nosso ídolo, nosso Deus. O nosso Deus gosta que a gente anda rastejando e você não rasteja. Claro que você não está bem. Aí ele muda de religião. Vai para uma outra e um dia ele chega para o cara e diz: não estou bem. O cara diz: bom, também você não reza 5 vezes por dia olhando para a cidade certa, não faz os jejuns, não dá as esmolas. É claro que você não está bem. Ele muda de novo. Aí um dia ele chega para o cara e diz, o líder dele diz: eu não estou bem. E o camarada diz: também você não vem aqui tomar os passes, e você não dá passagem para as entidades, e você não faz os trabalhos. Claro que você não está bem. Aí ele se converte. Aí um dia ele chega para o pastor e diz: eu não estou bem. E o que o pastor faz? E aqui é que está a coisa. Se o pastor começa a dar tarefa, bom, também você não lê a Bíblia, você não ora, você não vem nos cultos, você não participa dos momentos comunitários, é claro que você não está bem. Parece que a maioria dos pastores responderia algo mais ou menos assim. Uns iriam mais longe, dizendo: você precisa fazer sacrifícios para o Senhor, sua oferta está ruim, alguma coisa desse nível. Ora, isso iguala todo mundo. Isso tudo é só religião. Qualquer um pode seguir. E entre nós, evangélicos, também tem bons religiosos, que também fazem sacrifícios
e fazem a sua devoção e dão a sua contribuição para que Deus possa abençoá-lo. Isso é só religião. Aí o camarada diz, não, mas eu amo o Senhor. Os budistas amam Buda. Os islâmicos amam Maomé e Alá. E daí? Isso é só religião. Você conhece algum religioso que não ama o seu Deus? Todo religioso ama o seu Deus. Qual é a diferença? Aí é que está. O que é que a reforma quis dizer quando falou que o justo, que quando enfatizou o texto aos romanos, de que o justo vive pela fé e não pelas tarefas. E fé não é aqui não é um conteúdo do que ele diz acreditar, mas é o que ele recebeu de Deus. Porque fé é o que salva. Pela graça sois salvos. Graça é uma disposição no coração da Trindade em relação às suas criaturas, com especificação e especialidade os seres humanos. Isso é graça. Graça é um departamento divino. É uma disposição no coração da Trindade, por meio da qual a Trindade faz todas as coisas e por meio da qual decidiu satisfazer o princípio de justiça que em seu caráter imutável estabeleceu. Ponto. Isso é graça. Não tem nada a ver comigo. E não tem nada a ver com nenhuma criatura. E fé é a convicção, a certeza da ressurreição pela convicção da expiação. Isso é dado por Deus. Ninguém tem por ilações, ninguém tem por conclusões, ninguém tem por resolver uma equação, seja ela qual for. Isso é dado por Deus, isso é dom de Deus. É por meio dessa fé que seremos salvos. Só quem tem essa fé é salvo. Que fé? De que eu tenho certeza da ressurreição pela convicção que tenho da expiação. Ponto. Certeza das coisas que se espera, e o que se espera é redenção, é ressurreição. E convicção de fatos que não se veem, e os fatos que não se veem são a expiação. Cristo morreu por todos os pecadores, morrendo por Adão, para que todos os pecadores que crerem sejam salvos. Então, Cristo morreu pelos pecadores para ressuscitar os seres humanos. Ponto. E ressuscita aquele que crê. E crê quem recebe a fé. E a fé que ele recebe é a certeza da sua ressurreição pela convicção da expiação do Cristo. Essa é a fé cristã, mais nada. Mais nada. É por essa fé que somos salvos. Por que você sabe que é salvo? Porque eu creio na minha ressurreição, que serei ressuscitado com todos os demais cristãos, irmãos, irmãs, os santos de Deus, porque Cristo morreu em nosso lugar, fez a expiação, a morte substituta. Morreu o pecador, ressuscitou o ser humano. E todos aqueles que creram foram batizados com o Espírito Santo. Ponto. Essa é a fé cristã. E essa fé desapareceu. Desapareceu. Fé virou poder, virou um pensamento positivo, uma fé na fé, uma certeza de que Deus ouve o coração contrito. Isso não é fé.
Isso não é fé cristã. A fé cristã é a certeza da ressurreição pela convicção da expiação. Isso é dado por Deus. Ponto. E quem tem essa fé tem o Espírito Santo, porque aqueles que crerem serão batizados. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo, é óbvio, não é o batismo com águas, porque senão o batismo com águas se tornaria corresponsável pela redenção, corredentor. Isso não existe. De que batismo que o texto está falando? Do batismo de Jesus. E Jesus não batiza com água. Jesus batiza com o Espírito Santo. A igreja batiza com água para dizer a todo mundo que reconhece que o fulano, o cicrano, a cicrana e a trajana foram batizados por Jesus. E porque foram batizados por Jesus, a igreja quer apresentá-los por meio do batismo na água para testemunho público. Porque o batismo nas águas não salva, é o óbvio ululante que pulula nas mentes humanas. Tá certo? Então, não é desse batismo que a Bíblia está falando. Quem crer e for batizado, não é do batismo nas águas. É do batismo de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, só posso batizar uma pessoa que Jesus batizou. Se Jesus não batizou, eu não batizo. E não adianta nada batizar, inclusive. Por isso que quando a gente vai batizar, a gente pergunta se o camarada creu e se ele tem essa convicção. E o cara diz que sim. Aí a gente diz, mediante o seu testemunho. Você está dizendo, eu vou te batizar, porque você está dizendo que foi batizado pelo Espírito. Que você foi batizado com o Espírito. Na verdade, aquele texto, Documentos da Igreja Primitiva, do Paulo Cipies, que já faz, com um americano que eu esqueço o nome, já faz anos, acho que nem tem mais em catálogo nenhum, ele dizia que a igreja primitiva demorava até 3 anos para batizar um cara. Para ter certeza que ele foi batizado com o Espírito Santo. Inclusive, passava períodos exorcizando, vendo se ele já tinha rompido com Satanás e tal, observando se o coração dele mudou, se ele começou a cuidar dos pobres, se o fruto do Espírito começou a se manifestar na vida dele. Só depois, a igreja, então, o levava às águas do batismo, porque reconhecia que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Dizer isso hoje em dia é absurdo, porque todo mundo tem pressa de encher cadeira vazia, então esse negócio não dá, o tempo está contra nós, e tem um montão de cadeira para preencher. Então, isso não é a fé cristã. O que nós estamos vivendo hoje não é a fé cristã. E esse montão de tarefas não é a fé cristã. Então, se o camarada chega para o pastor e diz, eu não estou bem, o que o pastor faz é, se ajoelha, eu vou orar por você. E o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você, se você for dos nossos. Se você não for dos nossos, eu vou pregar o Evangelho para você até que isso venha a fé. Se vier, aleluia. Se não vier, que pena. Você não é dos nossos. Sinto muito. É por conta do Altíssimo, não é por minha conta. Então, a fé cristã não passa por esse montão de tarefa. Isso quer dizer, então, que o cristão não tem coisas a fazer? Tem. Mas só pode fazer como fruto. E essa é a relação entre a graça e a lei. Qual é a relação entre a graça e a lei? A lei me coloca de joelhos para a graça me colocar de pé. Porque Jesus não chega para mim e diz assim, Ari, esses caras aí que não gostam de você, você precisa amá-los, perdoá-los e amá-los. Que você acha disso? O Senhor não me pergunta isso. Ele diz, você tem de perdoar e tem de amar. Então, toda a palavra do Senhor vem como lei.
mas só pode ser cumprido pela graça. Então, qual é a minha reação? Eu caio de joelhos e digo: o senhor tem razão, o senhor está certo, eu estou errado. Eu tenho de perdoar e amar mesmo. Eu não posso em mim mesmo, eu me rendo, faça a tua vontade na minha vida. Pode assumir o controle. Eu reconheço que eu preciso. E eu abro mão. Aí a graça me coloca de pé. A graça me faz cumprir a demanda da lei. Não da lei de Moisés, mas da lei de Cristo, que é o amor. Tá certo? Então, eu caio de joelhos para a graça, diante da lei, eu caio de joelhos para a graça me colocar de pé. Agora, o grande problema disso é que eu vou ficar olhando para o camarada e dizer: escuta, eu pastor, né? Eu ministro, ministra, eu pastora, estou falando com o cara, eu digo: escuta, você não manifesta o fruto do Espírito, não? O Espírito Santo não está frutificando em você, não? O senhor sabe como é que é, a senhora sabe como é que é. Não sei não. Não sei não. Explique isso para mim. Você devia estar manifestando o fruto do Espírito. Se o fruto do Espírito não está se manifestando em você, de duas uma. Ou você não é dos nossos, e aí tá bom, não tem mesmo o que manifestar, ou você entristeceu o Espírito. E aí nós precisamos orar por você, precisamos interceder por você, para que o Espírito faça a obra na sua vida. Primeiro ele vai levar você ao arrependimento, que você não se arrependeu ainda, direito. E depois ele vai começar a manifestar-se através de você, e vai, inclusive, contar com você para ajudar outros. Esse é o caminho, isso é a fé cristã. Fé cristã não é fé de tarefas, é fé de fruto. O fruto do Espírito, os frutos do arrependimento. Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim dá muito fruto. Quem estando em mim não dá fruto, meu Pai vai lá, limpa, levanta para que dê fruto. Palavra-chave da fé cristã, em termos de manifestação externa, é fruto, não é tarefa. Tarefa é uma manifestação religiosa. Todos os religiosos têm tarefas a executar. A fé cristã tem fruto a frutificar. E fruto é uma questão de vida. Tem ou não tem? Se não tem, não frutifica. É simples assim. De duas, uma. Ou não é dos nossos, ou adoeceu como árvore. Se adoeceu como árvore, precisamos curar. E cura com intercessão. Alguém tem de praticar oração e súplica por todos os santos, disse o apóstolo Paulo. Inclusive por mim, disse ele. Então essa é uma retomada da reforma. Fé é algo dado por Deus, é a certeza que eu tenho de que ressuscitarei pela convicção que tenho da expiação de Cristo. Quem tem essa fé é batizado com o Espírito Santo. Por quem? Por Jesus. Eu sei que os irmãos pentecostais acham que isso é uma segunda bênção, eu não quero discutir isso. Até onde eu conheço as Escrituras Sagradas, o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento são exatamente a mesma coisa. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Ponto. É o batismo de Jesus. Não receber o batismo de Jesus não é salvo. Porque quem crer e for batizado será salvo.
E o batismo de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. Ponto. É como um camarada chegou para mim e disse: o senhor foi batizado pelo Espírito Santo? Eu falei: não, claro que não. Ele falou: não? Eu falei: não, claro que não. O Espírito Santo não batiza ninguém. Quem batiza é Jesus. E Jesus é que batiza com o Espírito Santo. Se o irmão está tentando perguntar para mim se eu fui batizado por Jesus com o Espírito Santo, foi, claro que fui. Então é assim, vai virando essa bandalha aí. E o pior é que a bandalha está muito mais embaixo, que é justamente a diferença entre fruto e tarefa. E a maioria esmagadora dos pastores e pastoras falam de tarefas. Não é à toa que nós estamos cheios de crente meritório. Inclusive dizendo que não entende Deus porque ele está sendo fiel. Está sendo fiel ao quê, cara pálida? Está sendo fiel aonde? E você que é o gabarito? Você que diz se você é fiel ou não a Deus? Desculpa, está de brincadeira comigo, né? Isso não existe. Fiel a quem? Fiel a si mesmo. Então está tudo certo. Se você é fiel a si mesmo, já pelo menos é coerente, né? Então, já um ponto para você. Só que isso não faz nada com a sua vida cristã. Vida cristã é fruto. E a Bíblia, nesse sentido, é muito mais gabarito do que receita. Não tem isso? Não. Não consigo gostar da Bíblia. Não. E aí nós temos esse problema que a gente tentou resolver de tudo quanto é jeito, até alguns irmãos inventarem a figura do crente carnal. Crente carnal é uma contradição de termos, isso não existe. Ou é crente, ou é carnal, é carnal. O carnal é o sujeito que não nasceu de novo. O problema dele é gabarito. Agora, é complicado, porque se você vai aplicar o gabarito, e você não pode fazer juízo. Então, você tem de mostrar o gabarito para o camarada. Ele é que tem de se examinar. Então, você diz, o gabarito é esse aqui, irmão. Vai lá, entra no seu quarto, se ajoelha, abre lá o gabarito e fala com Jesus. Pergunta para ele o que está vendo com você. E se você, depois que receber a resposta dele, achar que eu posso ser útil, a gente volta a conversar. É você que se examina, não sou eu que te examino, não sou seu juiz. Mas o gabarito é esse aqui. Você não tem o fruto. Ok. Esse é o gabarito. Vai conversar com o senhor. Isso. Então, essa é a primeira retomada da fé, retomada da reforma, pela fé. O justo viverá pela fé. Não foi essa a frase que impactou Lutero? Frase que impactou Lutero enquanto ele tentava purgar os seus pecados? Não foi Efésios, foi Romanos. O justo vive pela fé. Que fé? A que recebeu de Deus. E que fé que ele recebeu de Deus? Que ele vai ressuscitar porque Cristo expiou-o. Ponto. E que por causa disso ele foi batizado com o Espírito Santo. E o fruto do Espírito se manifesta nele. Ponto. Se o fruto não está se manifestando, você entristeceu o Espírito. Se você for dos nossos, você entristeceu o Espírito. O que faz?
Pede perdão. Pede oração, pede intercessão, se ajoelha, resolve o seu problema com ele. Pede a ele que lhe permita a ocasião de arrependimento. Porque a fé cristã é um relacionamento pessoal. E essa é outra retomada que a gente tem de fazer da reforma. Fé cristã é um relacionamento pessoal. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo. É pessoal. Pastor, você pode orar por mim? Eu posso orar com você. E posso orar intercedendo com você. Quem ora por você é o Espírito Santo e o sumo sacerdote. Eles intercedem por você dia e noite. Eu oro com você. Posso orar como intercessor. Você está fraco? Está com problema? Então eu vou entrar no Santo dos Santos com você. Então essa é outra coisa. Recuperar a noção de oração. Oração é um lugar onde você vai. Só nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não tem mais nenhuma outra criatura que o seja. Nenhuma outra criatura que o seja. Nenhuma outra criatura entra no Santo dos Santos. Só nós entramos. Nós somos os únicos sacerdotes. Ponto. Então imagina o que isso significa. Isso significa que quando a humanidade rompeu com Deus lá em tempos primevos, em priscas eras, o Santo dos Santos ficou vazio. Não tinha mais culto ao Senhor. Tinha gente servindo ao Senhor, tinha anjos servindo ao Senhor, tinha até homens servindo ao Senhor, mas não tinha mais culto ao Senhor. Porque culto se presta no Santo dos Santos. Oração se faz no Santo dos Santos. Não tinha mais ninguém no Santo dos Santos. O Santo dos Santos está vazio e em silêncio. Passou milênios, sabe lá quanto tempo, só Deus sabe, até que ele achou um arameu errante. Quando ele achou esse arameu errante, ele começou uma história. Sei lá quantos anos depois desse arameu errante, talvez uns 600 anos depois desse arameu errante, um descendente dele, chamado Arão, pela primeira vez, depois de milênios, graças a muito sangue de cordeiro, entrou no Santo dos Santos. Aquele dia foi memorável no céu, absolutamente não percebido na terra. Ninguém tinha dimensão daquilo lá. Depois de milênios humanos, um homem entrou no Santo dos Santos e falou com Deus. Às custas de muito sangue. Sangue esse que remetia para o sangue do Cordeiro, conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Entrou. E a partir daquele dia, uma vez por ano, um homem entraria no Santo dos Santos para prestar culto ao Senhor. Para lhe apresentar um cordeiro como sacrifício pelos pecados do povo e ser perdoado. E isso salvava um ano de oração. Porque todo mundo tinha orado, esperando o dia que esse homem ia entrar lá e sair, né? Porque só entrar não bastava, tinha de entrar e sair vivo. Então, se ele saísse vivo, é porque Deus atendeu, aceitou o holocausto, perdoou os pecados do povo e ia considerar as suas orações. Então, valeu um ano de oração. Se isso não acontecesse, perdeu-se um ano de oração.
porque não vai ser considerado. É por isso que quando Jesus, lá em Apocalipse 5, entra na presença daquele que está sentado no trono e toma um livro, selado com 7 selos, o livro escrito por dentro e por fora, os anciãos se ajoelham diante dele e entregam as orações dos santos, que são as taças de ouro com incenso. O que as orações dos santos estão fazendo na mão dos anciãos? Esperando a vitória do sumo sacerdote deles. Se o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote dos homens não foi aceito, e o sumo sacerdote não foi aceito, portanto, as orações dos homens estão retidas, não serão sequer consideradas, a não ser em casos excepcionais. Mas o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque não só teve o sacrifício aceito, como o sacrifício dele foi aceito de uma vez por todas, e ele se tornou o sumo sacerdote perpétuo. E ele não precisa mais sair do Santo dos Santos. E ele diuturnamente no Santo dos Santos intercede pelos seus sacerdotes, porque ele transformou todos os seus em sacerdotes, e todos os seus podem entrar no Santo dos Santos. Por isso, quando ele morreu, o véu do templo foi rasgado. Então, oração é ir nesse lugar, que todo filho de Deus, pelo sangue de Jesus, entra. Aliás, nem precisa sair de lá. Quando qualquer um destes, cobertos pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e salvos pela sua vida, diz Pai, ele continua fisicamente onde estava, mas espiritualmente ele entra no Santo do Santo. E aí, não importa o que ele vai dizer, porque ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por ele com gemidos inexprimíveis. Então ele tem 2 intercessores ativos. Um é o seu sumo sacerdote, que intercede por ele diuturnamente. E o outro é o Espírito Santo, que intercede por ele todas as vezes que ele ora. Porque ele não sabe orar. Ele não sabe orar, mas tem o direito de orar, porque o sangue de Cristo garantiu isso para ele. Então o Espírito intercede por ele, porque ele está no lugar onde ele tem de estar, onde ele pode estar, e onde só pelo sangue de Cristo é possível estar. Porque, por isso mesmo que ele não saiba orar como convém, ele tem um intercessor. Porque ele está onde pode estar, e onde Deus quer que ele esteja, e ele está por causa do sangue do Cordeiro. Então, a outra coisa na reforma para a gente retomar é oração. Oração. Oração é entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é o sangue do Cordeiro, e falar face a face com o Eterno na pessoa do Pai. E não importa se você não sabe o que falar, porque ninguém sabe. O Espírito Santo intercede por você. Quer dizer que você não ora sozinho. E isso é pessoal. E a fé cristã se tornou uma fé de sacerdotes especiais. O ministério tal, o pastor tal, a pastora tal, o apóstolo tal, a apostila tal. Isso é anticristão. Isso é anticristão, isso não tem nada a ver com a fé que nos foi dada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um absurdo. Isso não existe, não tem gente crente com oração especial.
Toda oração é especial. Isso não quer dizer que não tenha de haver intercessão, tem de haver. Aliás, esse é o segredo da igreja, que nós intercedemos uns pelos outros, nós nos unimos ao nosso sumo sacerdote. O que é que o nosso sumo sacerdote faz? Intercede diuturnamente pelos seus. O que é que nós fazemos? Nós intercedemos diuturnamente pelos nossos. Porque nós estamos imitando o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diuturnamente. Então, diuturnamente, eu intercedo pelos meus irmãos, porque é isso que o meu sumo sacerdote faz. Então, outra coisa que a gente tem de retomar da reforma é a oração. Então, temos de andar aí, tem uns metros para andar aí. Tá certo? Bom, reforma continua. Temos de retomar da reforma evangelização. Evangelização não é ganhar alma para Cristo. Quem ganha alma para Cristo é o Espírito Santo. Evangelização é levar Cristo para as pessoas. E a gente leva Cristo para as pessoas através da palavra e das obras. As obras também são fruto. Você não está andando nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? Não. Então tem um problema aí, meu querido. Está no contexto da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, obra também é fruto. Você não tem boas obras? Você não se importa? Você não se importa com os necessitados, não se importa com os carentes, não importa com os desesperados, não importa com os angustiados, não importa com os seres humanos de todas as classes, de todas as etnias? Então, o que você fez com as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas? Por que você não está num estilo de vida de serviço? Porque nós não andamos em boas obras para fazer nada para nosso benefício. Nós não precisamos. Nós somos salvos. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Então por que a gente anda em boas obras? A gente não sabe viver de outro jeito. Você sabe viver de outro jeito? Tem outro jeito para viver que não seja em boas obras? Que não seja se importando com o próximo, amando, socorrendo, vendo o necessitado, vendo no ser humano um homem criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, um homem parte da humanidade, porque Deus não me criou, embora Deus sempre soubesse de mim. Deus criou a humanidade. E eu sou parte da humanidade porque eu sou parte da multiplicação. O primeiro casal se multiplicou e eu sou fruto disso. Deus não me criou. Deus criou um sujeito só. Fez uma estátua de barro, soprou, virou alma vivente, depois deu uma anestesia geral no sujeito, clonou o homem, como ele era o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele fez desabrochar no segundo ser humano o que não havia feito desabrochar no primeiro, de modo que eles se tornaram complementares. E aí dessa relação surgiu a humanidade. Eu inclusive. O azar é que esses meninos só começaram a se multiplicar depois da queda. Então, eu sou resultado da degenerescência humana. Por isso, ora, alguns de nós ganhou na loteria genética e outros perderam. E os que ganharam na loteria genética têm dívida com os que perderam. Porque é fruto da multiplicação. Então, eu tenho um débito com o cara que perdeu na loteria genética. Por isso, quando eu vou construir qualquer coisa, primeiro eu construo a rampa. Depois, se eu tiver dinheiro, eu construo a escada. Porque primeiro eu penso no cara com quem eu tenho débito. Depois eu penso em mim que posso subir a escada.
Por quê? Porque isso é a humanidade. E eu sou cristão, então eu tenho de reagir à humanidade com boas obras. Qual é o bicho de 7 cabeças nesse negócio? Nenhum. Fazer o contrário é que é uma aberração. Fazer o contrário é que é inexplicável. Não tem bicho nenhum de 7 cabeças aí. É fruto. O camarada cheio do Espírito Santo faz boas obras, se sente em débito com a humanidade, tanto do ponto de vista da comunicação, da proclamação, da comunicação da pessoa do Cristo, como da demonstração da pessoa de Cristo. E eu demonstro a pessoa do Cristo através das boas obras, como comunidade. Então, temos de recuperar isso. A reforma. Que evangelização não é ganhar alma para Cristo, é levar Cristo para as pessoas. Pela proclamação e pelas boas obras. Quem ganha alma para Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não. Se fosse eu, meu pai tinha se convertido muito mais cedo. Mas o Espírito Santo sabe o que fez. E eu dou graças a ele porque ele conseguiu o que eu não conseguiria de jeito nenhum. Porque eu sabia quem era o meu pai. E sabia que o meu pai era duro. E eu sabia, se vai acontecer alguma coisa com esse homem, só pelo poder do Espírito Santo. Discurso meu, esquece, não tem chance. Então, a gente não ganha alma para Cristo. A gente leva Cristo para as pessoas. Pela proclamação e pelas boas obras, que andam necessariamente juntas. Necessariamente juntas. É a prática do amor, da busca pela unidade com todos os seres humanos, porque amor, para nós, não é um mero sentimento, é a busca pela unidade que está na Trindade. Por isso, a ênfase tão grande na unidade da igreja. Porque unidade é o nome que a Bíblia chama de... o fenômeno que a Bíblia chama de amor. Amor na Bíblia é a unidade da Trindade. Por isso Deus é amor, senão seria uma descrição, como diz o meu amigo Ed René, ontológica. Não é uma descrição ontológica. Não é uma descrição do que é Deus, mas de como vive Deus. Deus é amor. Deus é o resultado do amor da Trindade. Por isso tem 3 pessoas, mas não tem 3 versos, tem universo. Porque as 3 pessoas são uma unidade teocêntrica. Aliás, essa é outra coisa para recuperar na igreja, a Trindade. Esses dias estava um cara no Face, pus uma meditação sobre a Trindade, e o cara evangélico disse, eu não entendo você falando de Trindade. Aí eu falei, você não entende eu falo de Trindade? Meu, que planeta que você está? Você caiu aonde? Que igreja que é a sua? Me diz o nome do seu pastor. Deixa eu falar com ele. E é por isso que tem um bocado desses crentes de tarefa virando muçulmanos. Esses dias, um menino que lida com refugiados veio falar comigo que ele traz os refugiados, principalmente os sírios e tal, aí o líder da mesquita chamou ele lá, e porque pediu ajuda dele, porque ele está conseguindo umas proezas aí, mas o líder da mesquita, claro, tirou a casquinha dele e fez questão de apresentar na equipe dele 10 ex-pastores, que passaram pelo que eles chamam de reversão.
Li o testemunho de um pastor que foi pastor por 15 anos. E em 3 semanas fez a reversão para o islamismo. 3 semanas contra 15 anos. O que esse cara fez em 15 anos? O que esse cara pregou em 15 anos? O que esse cara soube nesses 15 anos? E quanta vida esse cara estragou em 15 anos? Pergunta para a sua ovelha, pede para a sua ovelha descrever para você a Trindade. Fala para ela defender a Trindade na sua frente. Por que nós sabemos que Deus é triuno ou trino? Se ela não conseguir, você já sabe que você tem uma tarefa. Agora, você tem uma tarefa, que é ensinar direito. E fazê-lo entender que saber que a Trindade, que Deus é uma comunidade, foi um alívio. Porque o grande Moisés, o grande legislador, chamava Deus usando o plural, Elohim. E usava para a palavra unidade de Deus a palavra Ehad, que é a palavra hebraica para falar de unidade composta, de conjunto, e não de unidade, de peça única. E os rabinos judeus passaram a vida, e ainda passam, com essa doideira. Como é que Deus é, a gente fala de Deus, se o grande legislador, que ficou 40 dias e 40 noites com ele, e que, segundo ele, viu a forma de Deus, porque foi isso que Deus disse para Miriam e para Arão: com vocês eu falo com sonhos, mas Moisés eu falo face a face, e Moisés viu a minha forma. E esse Moisés chamava Deus de Elohim, que é plural. E dizia que a unidade de Deus era composta, porque ele usava a palavra Ehad e não Yahid. E os rabinos não sabiam o que fazer com isso. E tinham medo que se pelavam de cair na idolatria. E aí vem Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E ele nos revelou, nós somos 3 pessoas e um só Deus. Ele nos revelou. Primeiro, através do seu profeta precursor, que disse: ninguém viu a Deus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Em Deus há mais de uma pessoa. E uma dessas pessoas está aqui conosco. Depois foi o discípulo dele, Pedro, que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: muito bem, você é um bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. Porque você só sabe isso porque meu pai contou para você que eu sou uma das pessoas de Deus. E aí, a partir daí, o enigma de Moisés começou a se desfazer, ou a ser compreendido. E nós começamos a prestar atenção e dizer: puxa, então em Deus há 2 pessoas. E aí o Cristo nos corrigiu e disse: não, 3. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o outro Consolador. Nós somos 3. Então, saber da Trindade é um alívio. Porque os irmãos judeus não sabiam o que fazer com aquilo. Moisés os colocou em palpos de aranha. Porque Moisés chamava Deus no plural, Elohim, deuses.
E eles eram advertidos que não podiam ter ídolos. Que a idolatria era pecado indesculpável, imperdoável. E aí ia ler a Torá, e na Torá estava escrito Elohim. O nosso Deus é uma comunidade. Errado. E eles não sabiam o que fazer. Aí o Espírito Santo nos revelou, por meio do Cristo Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Saber da Trindade é um alívio. Mas quantos de nós sabem disso? E aí a gente tem de fazer a lição de casa, depois que o grande Atanásio formulou perfeitamente a doutrina da Trindade, tem de fazer a lição de casa. Não é Deus é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano e trino. É, a Trindade é onipresente, onipotente, onisciente, soberana, eterna. A Trindade é Deus. Tem de fazer a lição de casa. Tem de retomar a reforma e fazer a lição de casa. A Trindade é Deus, por meio de Cristo Jesus. Quem é Deus? A Trindade é Deus por meio de Cristo Jesus. Porque a quem Abraão, Isaque e Jacó chamaram de Deus? A manifestação da unidade da Trindade. E a manifestação da unidade da Trindade é Cristo. Sempre foi Cristo. Nunca foi outro além do Cristo. Porque a Trindade fala através do Cristo. O Cristo é a palavra. E o Cristo é a palavra porque se esvaziou. Porque a palavra não se fala, a palavra é dita. A palavra é serva. Ele se fez a palavra por meio de quem a Trindade fala. E se ele não tivesse se feito a palavra, a Trindade não teria com quem falar. Por isso a Trindade só fala por meio do Cristo. Tem de fazer a lição de casa. Então eu não sei se é continuar a reforma ou retomar a reforma. Tem de retomar o centro da teologia. Eu fico ouvindo os caras falarem sobre a teologia do Antigo Testamento. Ah, é o pacto. Ah, é a promessa. Ah, é o reino. Ah, é a lei. Não é nada disso. Nem é pacto, nem é promessa, nem é lei, nem é nada disso. É Cristo. A nação de Israel foi formada para trazer Cristo. A criança prometida em Gênesis 3,15 tinha de nascer na história humana. E a nação de Israel foi formada para isso. Por isso as leis são duras e os circunstantes de Israel pagaram preço caro todas as vezes que puseram em risco ou tentaram pôr em risco a sobrevivência de Israel, porque se Israel não traz a criança, não tem saída para a humanidade. O que está em jogo é a humanidade. Então Israel tem uma missão na história para o bem da humanidade. Por isso as recompensas de Israel são terrenas. Porque ela tem de ficar numa terra, porque a criança tem de nascer naquela terra, a criança tem endereço para nascer. Então, todas as vezes que o pecado de Israel, por causa da justiça de Deus, provocou o juízo de Deus, e Israel teve de sair da sua terra, a humanidade estava sob risco. Porque a criança não nasceria fora da terra prometida, não nasceria fora do endereço. Então eles tinham de voltar.
porque a função deles é trazer o Cristo para dentro da história, para o bem da humanidade. Esse é o centro da teologia do Antigo Testamento. A nação formada por Deus para trazer o Cristo. A primeira nação que, como povo, sentiu os efeitos do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque Israel tinha fé. Israel tinha revelação. Israel tinha a presença de Deus. E isso é fruto do sangue do Cordeiro. Por isso, quando Satanás mostrou a glória do mundo, não mostrou Israel, porque Israel não pertencia a ele. Graças ao fato de que Israel, como povo, foi o primeiro a participar dos efeitos do sangue do Cristo, Israel não estava sob Lúcifer, não estava sob Satanás, estava sob Miguel. Porque tinha de trazer o Cristo para dentro da história, para o bem da humanidade. Por isso, quando Satanás mostrou a glória do mundo, foi para o monte de costas para Israel, pois que Israel não lhe foi dado. Tente fazer a lição de casa. Aí nós ficamos ouvindo os nossos irmãos americanos, que são gente boa, mas que repete a mesma coisa há 500 anos. E a gente não sai desse marasmo, que não faz a lição de casa. Tem de fazer a lição de casa. Tá certo? Então, a igreja, por sua vez, tem uma missão na humanidade para o bem da história, porque a igreja tem de espalhar o Cristo, o conhecimento do Cristo para todas as etnias, para que a nossa história termine em salvação. Mas ambos estão centralizados no Cristo. O Cristo é o centro da história. Aliás, o Cristo é o centro do universo, porque aprove a Deus fazer convergir no Cristo todas as coisas. Por que o Antigo Testamento estaria converso a outro centro, que não o Cristo? Se aprove a Trindade convergir tudo em Cristo. Sabe o que é isso? Falta de lição de casa. Falta de seriedade com teologia. Esse é o ponto. E teologia exige rigor terminológico. Toda vez eu tenho de corrigir alguém. Esse termo aí que você está usando está errado. Ah, é a mesma coisa. Mesma coisa, meu amigo, é outra coisa. Isso aí não significa o que você quer dizer. E você está falando de Deus. Então, trata de saber o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Com a agravante de que isso vai mudar a vida de gente. Se só afetasse você, então está tudo certo, só afeta você mesmo, você faz o que você quiser. Mas tem um bocado de cara aqui que vai sair depois que ouviu essa bobagem que você falou, para fazer segundo a bobagem que você ensinou. E depois vai ficar bravo com Deus. E você tem muita sorte que nós estamos na época da reconciliação. Porque se tivesse na época do juízo, ia ser difícil. Então, percebe? Retomar a reforma. E aí retomar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo está em kenosis. Não, Cristo já está pleno de poder. Está nada, está em kenosis. É o que o Paulo disse, que não sou eu que digo, não. O Paulo disse que era para a gente conhecer o poder que opera em nós, que é o mesmo poder que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, colocando o nome dele acima de todo nome que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra, e fazendo-o assentar-se à direita de Deus. Mas como é que Deus senta à direita de Deus? É porque ele ainda está a serviço.
E a expressão à direita de Deus significa governando em nome da Trindade. Mas o apóstolo Paulo não parou aí. O apóstolo Paulo diz que esse poder colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para que Jesus fosse o cabeça sobre todas as coisas, esse o poder o deu à igreja, que é o seu corpo. Ele está em corpo ainda. Só que o corpo dele agora está expandido, mas é corpo. O deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é que dá significado a todas as coisas, mas a plenitude dele está na igreja. Se Jesus de Nazaré tivesse ainda entre nós e um dos anjos, dos grandes anjos, perguntasse para o outro anjo, onde é que está o Deus Filho? Ele apontaria Jesus de Nazaré. Está lá em corpo. E se perguntar onde é que está Jesus de Nazaré, o Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem? Está onde? Está lá, na igreja. Está em corpo, só que o corpo dele agora cobre o planeta. Isso significa que cada membro da igreja é um terminal de Cristo. Quando você vai fazer a operação num terminal eletrônico qualquer, esse terminal eletrônico qualquer te coloca em contato com o CPU central. Porque todos os dados que você precisa estão na CPU central. Mas lá onde está a CPU central, você não chega, mas você chega através do terminal. Então eu e você somos parte da igreja, a igreja é a plenitude de Cristo, eu e você somos terminais de Cristo. Cada cara que tivesse contato comigo tinha de ter contato com o próprio Cristo. Então, imagina as pessoas dizendo, você sabe que o novo chefe da nossa repartição é o Zé da Silva? Sei. Você sabe o que estão dizendo sobre ele? Não, o quê? Ele é um terminal de Cristo. É mesmo? Aqueles caras que são ligados a Cristo pelo Espírito de Cristo e que têm o mesmo Espírito de Cristo habitando neles? Aqueles que quando a gente fala com eles, ouve como resposta o próprio Cristo, que falam como Cristo, pensam como Cristo, agem como Cristo? Ele é o novo líder da nossa repartição? Rapaz, então tudo vai melhorar, porque ele vai tratar a gente como Cristo trataria? Vai pensar com a lucidez de Cristo? Vai pensar comunitariamente, como Cristo pensava? Então nossa repartição vai explodir, vai ser extraordinária. Provavelmente tem um terminal de Cristo liderando a gente. Rapaz, você viu que no Congresso tem uma bancada só de terminais de Cristo? Viu? Tá vendo? Tá vendo? Esse foi o que aconteceu com a igreja protestante. Nem nós acreditamos mais. Porque nós não fizemos a lição de casa. E nós deixamos os caras virarem meros religiosos. E nós continuamos dizendo que eles eram cristãos. Porque nós não fizemos a lição de casa. Nós nem sabemos direito o que é que nós estamos falando. Então, não apenas a reforma tem de continuar, a reforma tem de ser retomada. Essa é a grande tarefa. Queira Deus que Ele nos permita andar nesse caminho. Obrigado.